Toda, absolutamente toda a conversa iniciada com a premissa de evocar uma suposta limitação de aspectos naturais para as ações humanas vai derivar, na melhor ou menos pior das hipóteses, em agrupamentos ultra-ortodoxos de diferentes naturezas, como os Amish, os Haredim ou a galera do filme The Village, de 2004, e na pior das hipóteses, e não por acaso a quase totalidade dos casos, derivará em um mix de ultraconservadorismo de costumes, reacionarismo impotente, cagação de regras sobre a vida alheia e, por último, mas principalmente, um grande cherry-picking, tendo os próprios atos, gostos e interesses como limites óbvios do que pode ou não ser realizado. Se formos analisar desde um ponto de vista completamente simplista, mas simplista mesmo, e não por acaso muito comum, o ser humano não teria sido projetado para coisas tais como injetar testosterona exógena, tomar porrada na cabeça, nadar, dar o cu, fazer tatuagem, fazer uso de antibióticos, voar em um avião, etc, etc, etc. Misturei coisas de naturezas completamente diversas a propósito. Todas essas limitações só existem no ser humano default. E na vida em sociedade, quero dizer, fora de seitas ultra-ortodoxas já mencionadas, preciso repetir. A régua moral do aceitável e do inaceitável vai terminar inevitavelmente em ter seu próprio umbigo como centro do universo conhecido. Em tempo real, estamos vivendo uma espécie de era de ouro da dissonância cognitiva. Sim, todos nós vamos tropeçar neste problema, em maior ou menor medida. É inevitável. O que sim seria evitável é viver de forma convicta, equilibrando aos trancos e barrancos entre contradições irreconciliáveis. E aqui eu nem estou falando do hipócrita padrão, representado pelo delegado linha dura cheirador de cocaína e pelo homofóbico travequeiro. Não. Aqui estou falando de algo muito mais rudimentar em termos de entendimento da realidade. Estou falando do sujeito usuário de laboratórios underground de testosterona e que jura, e no caso dele fala com verdadeira convicção, que sua indústria de drogas ilegais é muito mais defensável que a do outro, inclusive utilizando uma argumentação que faria todo sentido caso não fosse completamente erigida em burrice convicta. E não, isso não é uma crítica aos melhoradores de performance, é uma crítica ao burro de carreira. O ser humano que conseguiu caçar, provavelmente em grupo, algum predador de tamanho razoável, meio que na unha, e conseguiu desenvolver uma lança copiando o modelo incisivo da dentição do animal, sem querer, inaugurou um processo rupestre de ciborguismo de sobrevivência. Não posso imaginar o que foi o advento do arco e flecha, que incrementou absurdamente o ciborguismo tribal, diminuindo consideravelmente os riscos e aumentando muito a possibilidade de êxito em caçadas. Sim, estou propondo algo óbvio para o entendimento do problema. O mesmo sujeito que defende o direito de ter uma Glock 9mm Parabellum, aliás, uma obra de arte austríaca, é o mesmo sujeito que vai praticar opinologia moral freestyle vida fora, sem jamais, mas jamais mesmo, parar para pensar que se por um lado a biomecânica muscular do esfíncter anal realmente prioriza o vetor de saída, é igualmente real que esse possível calvo constantemente de boné para disfarçar e óculos escuros no avatar da rede social deveria ainda estar morrendo, tendo a bunda comida literalmente por urso, onça pintada, horda de javalis ou qualquer coisa que o valha. O sujeito não desgruda do celular enquanto urra em silêncio, afinal está digitando, pela restauração de um mundo completamente imaginário, onde a vontade de Deus ainda não havia sido degradada. E não precisa ser um gênio para perceber que um sujeito assim projeta a própria impotência em ninguém mais, ninguém menos que o Criador de todo o universo. Estamos em uma constante batalha contra a entropia, perdendo sempre, é claro.
Mas se vamos com Norbert Wiener e aceitamos por um momento que a máquina emula o orgânico no sentido de demonstrar uma certa capacidade de evitar temporariamente o caos e a desorganização, a máquina é inevitável. E a questão passaria a ser, outra vez, encontrar o limite de segurança antes que as travas legais de Asimov percam completamente seu valor antes mesmo de serem realidade. Porque se estamos vivendo o Devir Goiás em sua forma mais acelerada, me parece algo prudente tratar de evitar o robô Zé Tarzan. O robô Zé Tarzan sendo, no caso, literalmente o personagem principal desse episódio.